Ok, olá, eu vou falar hoje sobre abordagens dinâmicas e as suas contribuições para estudos interculturais. E a gente está falando isso na e-session do multilinguismo e multiculturalismo no mundo digital. Meu nome é Beatriz Raposo de Medeiros, eu sou da Universidade de São Paulo, no Brasil. O que é que eu vou falar? Então eu vou falar aqui sobre linguagem, sobre a linguística e sistemas dinâmicos. Eu vou falar sobre fonética e fonologia, sobre ritmo na língua, movimento dentro e fora da linguagem e da virada paradigmática e como que ela nos ajudou a chegar a esse momento em que a gente chegou de olhar a linguagem como algo da ordem do movimento e do fazer e do saber. Eu vou procurar dar exemplos práticos para a gente. Algumas vezes eu vou ter que falar de algumas coisas teóricas, mas eu vou procurar a maior parte do tempo ser prática, né? Então, como que a linguagem, que é o que eu estudo, né? Por isso que eu vou falar desse lugar, do lugar dos estudos da linguagem, como a linguagem pode ser vista como um sistema dinâmico. Então, a primeira coisa é pensar, isso a gente não foge de falar disso, é pensar que a gente tem que, de certa forma, abandonar um paradigma tradicional, né? Se eu me atenho ao paradigma tradicional de olhar a linguagem estreitamente ligada ao pensamento e o pensamento como uma coisa abstrata, eu vou continuar vendo a linguagem como algo representacional, algo da ordem do mental. Os sistemas dinâmicos, eles vão querer uma ligação entre aquilo que é planejado, pensado, aquilo que é abstrato com aquilo que é feito, realizado, aquilo que é da ordem da ação e do físico, né? E como é que eu vou falar disso, né? Então, em termos mais acadêmicos, né? Qual a relação da linguística com os sistemas dinâmicos, né? É impossível falar disso e não falar de um livro que eu acho que ele não é bem fundador, mas ele traz questões fundadoras da linguística como sistema dinâmico, que é o Mind as Motion, do Port Van Helder, né? Então eles dão uma visão dinâmica da cognição, não só da linguagem, né? E convidam autores, pesquisadores, estudiosos da linguística para falar de uma visão dinâmica da linguagem. Onde fica mais fácil para mim, não só para mim, mas para a própria linguística, né, falar de sistemas dinâmicos? Na fonética e na fonologia. Para mim fica mais fácil, especialmente porque eu sou da fonética, né? Então, aí entra um exemplo prático. Se a gente for falar de produção de fala, né, essa fala que vocês estão vendo eu fazer agora, realizar agora, né, o que ela tem de um sistema dinâmico? Então, de uma maneira bem simplista, a gente pode colocar assim: só o fato de eu estar movimentando os articuladores, aqui vocês estão vendo os meus lábios movimentarem, eu já consigo ter aí um sistema dinâmico. Eu tenho algo que é um movimento ao longo do tempo e eu posso estudar, eu posso ver o que está acontecendo com esse movimento. Ele tem alguma ligação com estruturas que a gente conhece como mais abstratas da língua? Tem. A fonologia articulatória, né, ela vai falar sobre isso, mas a gente não vai se aprofundar nessas questões teóricas, né? Outra coisa que é interessante da gente pensar em língua como sistema dinâmico, a fala como um sistema dinâmico, é pensar assim: como que eu percebo a fala, né? Então, tradicionalmente, e aí falando da linguística mesmo, porque a gente tem a fonética como uma sub-área da linguística, né? Tanto a produção como a percepção da fala foi pensada como som. Então eu produzo som, eu ouço o som, eu percebo o som. Mas já não é mais assim que é visto. A própria fonologia articulatória, que tem uma abordagem dinâmica da língua, ela vai dizer o seguinte: olha, a gente não percebe só o som, a gente percebe também e principalmente os movimentos dos articuladores, né? E de novo, eu vou lembrar que vocês estão olhando já para uma realização de um articulador, que são meus lábios que estão se movendo o tempo todo na minha fala, né? Então, e para além disso, tem pesquisadores hoje em dia que estão trabalhando até com expressões faciais, e para além das expressões faciais com a fala, né, estudadas
com a fala ou como algo que vem produzido junto com a fala, também tem expressões corporais, né? Então, a questão é, se você olha, como você olha a linguagem? Se você olha como movimento, tem muita coisa para estudar que não foi estudada ainda, né? Isso já é ter inicialmente uma postura de sistemas dinâmicos dentro da linguística, né? Ok. Outra coisa que pode nos interessar bastante, principalmente porque a gente trabalha na interdisciplinaridade, né? Quando tem uma abordagem de sistemas dinâmicos, é o ritmo na língua, né? E o ritmo é uma coisa muito curiosa, porque todas as pessoas sabem o que é ritmo, mas é difícil de definir ritmo. E os cientistas veem ritmo de uma maneira diferente, né? Alguns dizem que, olha, o ritmo está em toda parte. Então, o ritmo é estudado na psicologia, o ritmo é estudado nas ciências da cognição, o ritmo é estudado na linguística, o ritmo é estudado na música. Mas, curiosamente, quando a gente fala de ritmo, a gente já pensa em música. Inclusive, uma das frases que a gente ouve muitas pessoas dizerem quando elas acham que elas não são musicais é dizer eu não sou boa em música, né? Eu não tenho ritmo nenhum, né? Então o ritmo está muito ligado à música, obviamente, porque é uma das estruturas musicais super importantes, né? Ele talvez não seja tão importante na fala quanto na música, mas ele existe na fala, obviamente, né? E o que é o ritmo da fala? Então, a abordagem dos sistemas dinâmicos ela vai ser diferente da abordagem que a linguística fez até agora, né? O que a linguística fez até agora foi, de certa forma, trabalhar a ideia de ritmo separada dos outros ritmos nas nossas outras capacidades humanas, né? Uma abordagem dinâmica ela vai juntar essas coisas, né? Ela vai tentar juntar e ela vai principalmente ver aquela parte principal do ritmo que é o tempo, que é a questão temporal, e ela vai olhar para esse tempo na sua produção real, né? Não é um tempo abstrato, mas é um tempo real. Bom, então, se a gente fala de ritmo, alguns autores, um dos meus preferidos na abordagem dinâmica da língua, que é o Fred Cummings, ele vai falar que o movimento depende do ritmo, né? Então, isso é uma outra coisa que a psicologia já estudou, inclusive, né? Como se dão os nossos movimentos, né? Como que a gente controla ou coordena os movimentos, né? Por exemplo, controlar já é uma palavra que não se usa mais em abordagens dinâmicas, né? O controle sempre parte de alguma mente que manda comandos ou envia comandos para algum grupo muscular para fazer um movimento. Bom, continuando a falar do movimento, eu vou falar de movimento na língua e fora da língua. Agora eu vou mostrar uma figura para vocês, porque sem a figura fica um pouquinho difícil da gente imaginar o que eu vou falar, sobretudo essa figura aqui de cima, né? Que é uma, enfim, aí é um boneco, né, vamos dizer assim, da Ola, né? A Ola, eu gosto da Ola para dar exemplo dela como um movimento e como uma organização sem um controle central do movimento, né? Que é o seguinte, quando as pessoas estão no estádio e fazem a Ola, aquela onda que as pessoas levantam os braços, abaixam os braços e às vezes até se sentam para acabar o movimento, né? As pessoas fazem isso sem saber exatamente onde começou. Não preciso saber onde começou para fazer, né? Eu não preciso necessariamente estar sentado para fazer, eu posso estar sentado e levantar os braços, ou simplesmente me abaixar rapidamente e começar a levantar os braços, né? Ninguém me diz assim exatamente o que eu tenho que fazer na hora que eu tenho que fazer, né? Eu com os olhos, né? Eu percebo que aquele movimento vem vindo na minha direção e eu faço o movimento em pequenos grupos, os movimentos vão saindo, né? Quer dizer, a gente pode dizer que a Ola é um sistema, ele é um sistema único, né? Mas ele é formado de vários outros sistemas
que se arranjam, que se combinam, que se coordenam entre si, sem necessariamente ter um controle central. E isso é o que os sistemas dinâmicos ou sistemas complexos vão nomear como emergência. No caso aqui da ola, é emergência de um movimento, vários movimentos individuais, para dar um movimento único, que é a ola, né? Então, quando a gente está olhando de longe a ola, ou está olhando a ola sendo transmitida por imagem na televisão, por exemplo, a gente vê como se fosse um sistema único, né? Isso é um exemplo de um movimento fora da língua. E aí, de novo, o que seria movimento na língua? De novo, eu estou no lugar privilegiado para falar disso. Nem todos os estudos linguísticos vão privilegiar que se estude movimento. Mas no caso da fonética, a gente tem que estudar a fala articulada, né? A fala como coordenação de articuladores. Então a gente estuda os movimentos dos articuladores, né? Então fala é movimento também, né? E não só movimento, é som também, né? Daí a frase célebre do foneticista Stetson, que fala que o que é fala, a fala é um movimento audível, né? Então, muito bem. E aí eu estou indo já para o final. A gente poderia ter aprofundado em algumas coisas, mas não é o caso agora. O caso é o seguinte: o que é essa visão sobre a língua, né, e mais especificamente sobre a fala, né? Eu falei aqui da fala em que a gente usa o som, né, como canal, mas você pode ter a fala dos gestos das mãos, né, que, sobretudo do gesto das mãos, né, que caracteriza a fala da linguagem dos surdos, né? No português brasileiro a gente tem a Libras, né, a língua que a gente tem para os surdos. Então, mas eu estou falando aqui da fonética, que é a minha área, né, pensando naquilo com que eu posso contribuir melhor para essa discussão de uma visão de sistemas dinâmicos, contribuindo para estudos interculturais, né? Então, o que ajudou muito a gente trilhar, né, começar e continuar a trilhar essa ideia dos estudos mais da ordem da realização, estudos empíricos da fala, né, foi o que a gente chama de virada pragmática, né? Também não vou entrar na questão de nomear autores, mas só para entender, na linguística pragmática, tal como ela é conhecida hoje, né, ela não concebe linguagem sem o seu contexto de realização, sem a situação real de comunicação, né? Então ela funda na linguística uma tradição muito forte, né, que se irmana à ideia dos sistemas dinâmicos, porque os sistemas dinâmicos também, né, a fonética e a fonologia, que veem a fala como sistemas dinâmicos, ela não consegue entender a fala sem ser a fala realizada, né? Então, o que acontece quando eu tenho a virada pragmática? Eu vou ter, dentro da linguística, sobretudo, mas ela vem da filosofia, acontece na psicologia também, né, e está nas ciências cognitivas, mas dentro da linguística, ela vai ser uma âncora para eu, ou para nós, entendermos como estudar, então, essa linguagem, que não é mais só da ordem do abstrato, o que há de realizado, realizável, de ação na língua, e que me faz pensar que uma estrutura cognitiva não é só uma estrutura abstrata ou completamente abstrata, e desprezar os canais, né, em que elas acontecem, mas que o que essa estrutura acontece, né? Mas eu tenho que olhar e ver assim, o que esta ação, isso que é realizado tem a ver com o que o indivíduo sabe da sua língua, né? Isso é uma possível fonética e fonologia a ser feita, né? Então, e sobretudo é olhar a fala como ação, né? O pensamento como
movimento, né? E aí fica mais fácil a gente pensar numa língua não como totalmente abstrata ou totalmente física, né? Mas em que esses dois lados estão juntos, né? Estão interagindo para que a gente tenha a linguagem, né? Ok, então qual que é a nossa... sabendo tudo isso, né? E defendendo uma língua do saber e do fazer, uma língua que não é só abstrata, né? Qual que é a nossa tarefa? Bom, para finalizar a nossa fala, né? E concluir com a ideia de que nós acreditamos que o nosso embasamento teórico, né, de abordagens dinâmicas pode contribuir para estudos interculturais. O que eu posso dizer é que os estudos levem em conta sempre, quando eu estou olhando para outra cultura, ou estou olhando para a relação entre a minha cultura e a cultura do outro, eu vou estar olhando dessa forma, quer dizer, essa forma em que o fazer que eu estou percebendo, que é a coisa mais imediata que eu posso perceber do outro, né, ela vai me contar coisas do que ele sabe, né? Então eu não vou desconectar o que é feito do que é dito daquilo que é da ordem do conhecimento, né? Então é isso que a gente tem que levar em consideração em vários sentidos, né? Conforme a gente for aprofundando também os estudos, a gente vai poder melhorar, a gente vai poder aperfeiçoar essa maneira de entender o conhecimento, né? Já que eu estou falando do lugar também dos estudos cognitivos, fazer o conhecimento, produzir o conhecimento, mas não necessariamente de uma forma como tem sido na nossa cultura ocidental, de ver sempre mente separado do corpo. Então, um fazer separado de um saber. Então, assim, em poucas palavras, essa a minha ideia, né, da contribuição da língua como sistemas dinâmicos para os estudos interculturais, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada.